Olá, gente, tudo bem? Professor Gilberto, gravando mais uma dica para o canal. A dica de hoje foi extraída desse livro, é um livro de Excel, feito para cursos de Excel, foi organizado por mim mesmo, foi lançado pela editora Senac para os projetos da editora Senac em Rondônia. Vamos para a dica? A dica de hoje vai para um amigo meu que é empresário aqui no local e ele tinha uma dúvida, me lançou essa dúvida até por telefone e eu pedi para que ele organizasse alguma coisa numa planilha e que enviasse para mim e eu ia tirar a dúvida dele. É lógico que ele colocou pouquinhos dados, são dados fictícios, para que eu pudesse gravar essa dica para ele. Então estou deixando gravada essa dica e ao mesmo tempo eu vou deixá-la disponível aí no canal. Bom, o que ele espera aqui é que aqui no consolidado ele vá buscar os dados que estão nas planilhas referente aos meses que aqui estão anotados. Qual é a grande característica? É que os dados que estão nesses meses eles se alteram. Então ele tem uns nomes e uns valores aqui no mês de abril, tem outros nomes e valores no mês de maio e outros nomes e valores no mês de junho. É isso que ele quer trazer aqui para o consolidado. Então eu vou dar uma dica simples aqui para o caso dos nomes. Os nomes você pode copiar e colar para cá, mas tem uma outra maneira que também é bem prática e é a que eu vou empregar aqui agora. Então vamos lá, vou fazer uma fórmula. É o sinal de igualdade e aí eu vou lá no mês de abril, vou clicar no primeiro nome e vou dar um Enter. Então se eu posicionar aqui a célula ativa aonde eu fiz a fórmula e olhar lá na barra de fórmulas, eu vou conseguir ver que ele foi buscar um valor que está numa outra planilha, né? A planilha denominada mês de abril, na célula A2 de lá. Bem, então se eu agora copiar através da alça de preenchimento, ele vai pegar a sequência dos nomes que estão lá na planilha do mês de abril. Como isso aqui é uma fórmula, onde não tem dados lá, vai aparecer 0 aqui, então eu posso eliminar, ok? A mesma coisa eu vou fazer aqui para o mês de maio. Depois eu vou me preocupar com os valores. Igualdade, vou no mês de maio, vou pegar o primeiro dos nomes no mês de maio, vou dar um Enter, observe lá a fórmula, vou copiar essa fórmula, alça de preenchimento, vou copiar essa fórmula, aonde não tem valor vai dar 0, eu vou apagar. Vou fazer a mesma coisa para o mês de junho. Igualdade, vou para o mês de junho, pego o primeiro dos nomes, Enter. Vou puxar na alça de preenchimento. Então é só até onde tem os nomes, ok? Pronto. Muito bem, agora para preencher os valores, então eu vou ter que buscar os valores em cada uma dessas planilhas e trazer aqui para o consolidado. Quem vai fazer isso é uma função denominada PROC-V. Ela está nesse grupo aqui, ó, pesquisa e referência, PROC-V. Quando eu clico na função, ele vai abrir a caixa de argumentos da função. Eu vou, na medida que eu for fazendo, eu já vou explicando essa caixinha e os argumentos dela para vocês. Então olha só. O que é que eu quero trazer? São os valores, mas eu preciso ter uma referência para trazer esses valores. Qual é a referência que eu tenho aqui nessa tabela? O que é? É um código? É um texto? É um texto, não é isso? É um nome que está aqui, ó. Então eu vou clicar nesse nome, ele vai valer como referência para mim. Agora o valor que eu quero puxar está em que tabela? Ó? Então eu vou preencher agora, ó, matriz tabela ou tabela matriz, como você queira chamar isso aqui. Ó. Então eu vou clicar aqui dentro do argumento matriz tabela, vou clicar lá em mês de abril, vou selecionar, pode selecionar a coluna toda, tá? Não tem problema.
vou selecionar a coluna inteira, vou digitar aqui a tecla de função F4 só para ele marcar essas cifras aqui, que ele estaria marcando vínculo absoluto, tá? Então, se eu precisar lá copiar os valores, ele não sai dessa região que eu marquei. Por isso eu coloquei esse vínculo absoluto aí. Agora ele fala assim, ó, número índice de coluna, quer dizer, a coluna ou o número da coluna índice. Bom, como eu quero os valores, ele está em qual? Na primeira, na segunda, na terceira coluna, qual coluna que ele está? Então já estou vendo aqui, ó, que ele está na segunda coluna, mas isso corresponde à segunda coluna da minha seleção, tá bom? Poderia ser que eu selecionasse daqui da C em diante, eu teria que contar qual era a coluna também. Como aqui está bem simples, olha, é a segunda coluna da minha seleção, então eu vou clicar aqui dentro e vou digitar só o número 2, que vai se referir à segunda coluna da seleção. Esse procurar intervalo, ou eu deixo ele vazio, ou coloco o número 1, ou coloco 0. Vazio ou número 1, ele estaria procurando valores que podem ser aproximados. Se eu colocar o 0, ele vai buscar o valor real. Então, para esse caso, não tem aproximação, é 0, é o valor real, tá bom? Então, vou dar OK. E ele já buscou o valor do Felipe. Então, vou olhar aqui, ó, Felipe, ó, 2.000, ó. Então aqui no consolidado ele já achou o valor do Felipe. Essa alça de preenchimento, se eu der 2 cliques agora, ele vai fazer o preenchimento para as linhas seguintes. E aí então eu tenho o valor de todos eles, tá bom? Se quiser formatar, pode formatar, fica tudo bonitinho. Vou preencher aqui para o mês de maio, mas agora é uma repetição da fórmula, tá bom? Então aqui, ó, fórmulas novamente, pesquisa e referência, PROC-V, novamente, valor procurado. Agora estou lidando com o mês de maio, não é isso? Então minha referência é esse nome aqui, ó, Jonas. A tabela do Jonas, os valores aqui dessa tabela é maio. Então eu vou aqui em maio, vou selecionar todas as colunas. Vou digitar o F4 de novo para marcar o vínculo absoluto aqui, as cifras. A coluna continua sendo a segunda, poderia ser a terceira, quarta, quinta, não importa, mas é a segunda. E o 0 novamente para ele buscar o valor real lá, né? O valor correto. OK. 2 cliques novamente. Vamos formatar. Pronto. Então, mês de junho eu já poderia deixar para vocês fazerem, né? Já estão craques aí. Mas o professor, ele gosta de ir até o final para que o aluno não tenha dúvida, não é isso? Então vamos lá. Vamos seguir com a dica. Pesquisa e referência, PROC-V. Agora começa com esse nome aqui, que é meu xará, Gilberto. Matriz tabela, mês de junho. Seleciona aqui o mês de junho. F4. Marcou o vínculo absoluto, continua sendo a segunda coluna, onde tem os dados que eu quero trazer para cá, né? Ou recuperar para cá. Opa, segunda coluna. E o intervalo é o valor absoluto, né? O valor real, 0. OK. Já está lá feito. 2 cliques na alça de preenchimento. Vamos também formatar. OK? Muito bem, essa é a dica de hoje. Espero que vocês gostaram, que aproveitem e até a próxima. Obrigado.